A carruagem avançava suavemente pela estrada ladeada por árvores, avançando em direção a um castelo imponente que se erguia ao longe. O grupo de heróis, após uma década de aventuras e perigos, finalmente retornava vitorioso. Himmel, o herói do cabelo azulado e semblante tranquilo, observava a paisagem familiar com um misto de alívio e expectativa. Frieren, a maga elfa de cabelo prateado, permanecia absorta em seu livro, aparentemente alheia à agitação do momento. Já dá para ver a capital imperial daqui, comentou Frieren, erguendo brevemente os olhos de sua leitura. Heiter, o clérigo do grupo, se ajeitou onde estava sentado, um sorriso satisfeito em seu rosto amigável. Eles estão celebrando o retorno triunfal de seus heróis, disse ele, observando os primeiros sinais de festividade que já podiam ser vistos à distância. Devem estar ansiosos para nos ver. O céu estava claro e o sol banhava a paisagem com uma luz dourada que parecia anunciar o início de uma nova era. Uma era sem a sombra do Rei Demônio, que por tanto tempo havia aterrorizado o mundo. Vamos precisar procurar empregos quando voltarmos, comentou Himmel, seu olhar fixo no horizonte, visualizando o futuro. Frieren ergueu uma sobrancelha em surpresa contida. Você já está pensando nisso? Himmel manteve o olhar fixo à frente, sua expressão séria, mas calma, enquanto respondia com convicção. Derrotar o Rei Demônio não é o fim da nossa jornada, ele ponderou, argumentando que eles ainda têm o resto de suas vidas pela frente, que é importante. Sim, você está certo, respondeu Frieren. No canto da carruagem, Heiter e Aizen, o guerreiro anão, trocaram olhares cúmplices. Um emprego, hein? Murmurou Aizen, coçando a barba. Heiter sorriu, brincalhão. Eu gostaria de um em que eu pudesse beber. Você não é um sacerdote? Questionou Himmel, lançando um olhar reprovador, mas com um toque de humor. Houve um momento de silêncio na carruagem, quebrado apenas pelo som das rodas sobre a estrada. Himmel voltou seu olhar para Frieren, com uma sombra de melancolia ressaltando o brilho em seu olhar. Frieren, começou ele, sua voz mais suave. Você vai viver muito mais tempo do que poderíamos imaginar. A elfa assentiu levemente, mantendo o olhar nas páginas de seu livro. Seu rosto sereno e impassível como sempre, transmitindo um ar de distanciamento quase etéreo. Acho que sim, respondeu simplesmente, como se a perspectiva de séculos de existência fosse apenas um detalhe trivial. A carruagem continuou seu caminho em direção à capital, carregando os 4 heróis para o fim de uma jornada e o início de outra, uma que cada um deles trilharia a seu modo, em seu próprio tempo. As ruas da capital imperial estavam tomadas por uma multidão em festa. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento, e o ar estava carregado com o som de música e risos. Os 4 heróis caminhavam lado a lado, recebidos por uma onda de aclamação que parecia não ter fim. Himmel, à frente, acenava para a multidão com um sorriso radiante, claramente à vontade com a atenção. Heiter mantinha uma postura formal, embora seus olhos brilhassem por trás dos óculos com o reconhecimento. Frieren caminhava com passos leves, seu rosto sereno contrastando com a agitação ao redor. Aizen, o anão robusto com seu elmo característico, seguia com sua habitual expressão estoica, embora um leve sorriso pudesse ser visto sob sua espessa barba. A arquitetura majestosa da capital imperial se erguia ao redor deles. Torres altas, muralhas imponentes e o castelo real ao fundo, símbolo do poder e da esperança restaurada. No salão do trono, sob o olhar de nobres e cortesãos, os 4 heróis se ajoelharam perante o rei. A luz entrava pelas altas janelas, criando um ambiente quase celestial, digno do momento histórico que viviam. Himmel, o herói! Anunciou o arauto, sua voz ecoando pelo salão. Aizen, o guerreiro! Heiter, o sacerdote! Frieren, a maga! O rei, em seu trono ornamentado, olhou para os 4 com gratidão genuína em seus olhos.
Temos nossa gratidão por derrotarem o rei demônio, declarou ele, sua voz carregando o peso e a solenidade do momento. Agora, uma era de paz começará. As palavras pairaram no ar como uma promessa, selando o fim de uma década de luta e o início de um novo capítulo na história do reino. A noite caiu sobre a capital, mas as celebrações continuavam com ainda mais vigor. Tochas e lanternas iluminavam as ruas, e o som de música e risos preenchia o ar. Os 4 heróis estavam reunidos em uma das muitas barracas de festa espalhadas pela cidade, aproveitando a hospitalidade generosa das pessoas. Ouvi dizer que o rei vai construir estátuas nossas na praça, comentou Rímel, segurando uma caneca de cerveja. Seu rosto corado pela excitação e efeito do álcool. Embora eu não saiba se eles vão conseguir reproduzir fielmente a minha beleza. Frieren observou com um olhar crítico, mas havia um toque de diversão em seus olhos. Que mudança de atitude, não é? Ele só nos deu 10 moedas de cobre quando partimos naquela vez. Ah, qual é, Frieren? Interveio Reiter, erguendo sua própria caneca. Temos cerveja de graça, não há necessidade de reclamar. Seu clérigo degenerado, respondeu Frieren sem rodeios. Reiter apenas riu, incapaz de negar a acusação. O ambiente era leve, carregado com a satisfação de uma missão cumprida e o alívio de finalmente poderem baixar a guarda após anos de perigo constante. Aizen, que estivera observando silenciosamente, finalmente falou, sua voz grave carregando um peso que todos sentiam, mas hesitavam em expressar. Realmente acabou, não é? Sim, respondeu Rímel, seu sorriso diminuindo um pouco. Nossa aventura termina aqui. Reiter olhou para sua bebida, reflexivo. 10 anos. Aconteceu tanta coisa, né? O silêncio que se seguiu estava carregado de memórias, algumas dolorosas, outras preciosas, todas compartilhadas apenas pelos 4 heróis que haviam enfrentado juntos o que poucos poderiam imaginar. Vocês lembram de como Rímel e Aizen quase foram executados por serem rudes com o rei antes de partirmos? Perguntou Reiter, rindo ao recordar. Nossa aventura poderia ter terminado ali mesmo, comentou Frieren. A memória surgiu vívida entre eles. Reiter se oferecendo para lamber as botas do rei em um gesto patético de submissão, enquanto Rímel gritava em pânico, já preso à guilhotina. Eu mesma vou ensinar boas maneiras a eles, mas por favor, perdoe-nos, Frieren implorava enquanto o rei pressionava. Vamos, estou esperando. E aquela vez em que o Reiter ficou inútil por 2 dias porque estava de ressaca, lembrou Rímel, um sorriso brincando em seus lábios. Se bem que ele ficava assim ao menos uma vez por semana, acrescentou Aizen. A imagem de Reiter, pálido e abatido, surgiu em suas mentes. Você está bem? Parece um morto-vivo, Frieren comentava. Não, Reiter respondia com fraqueza. Frieren mordeu um docinho, erguendo o queixo com um ar de superioridade. Comparada a todos vocês, eu fui impecável. Ah, é? Eu pensei em deixar você para trás quando quase foi devorada pelo mímico, interrompeu Aizen, desviando o olhar de tanta vergonha alheia. A lembrança de Frieren presa dentro de um baú mímico, com suas pernas se debatendo no ar, arrancou risadas de todos. No flashback. Está escuro aqui, estou com medo. Sério? Eu avisei repetidamente que era uma armadilha. Rímel havia respondido, desanimado. Devemos simplesmente deixá-la aqui? Aizen sugeriu, meio brincando, meio sério. Caramba, suspirou Rímel, balançando a cabeça. Só temos memórias péssimas, não é? Seu sorriso, no entanto, contradisse suas palavras. Mas foi divertido. Estou feliz por ter compartilhado esta aventura com vocês. Eu digo o mesmo, respondeu Reiter, erguendo sua caneca em um brinde silencioso. Frieren observou seus companheiros, seu rosto suavizando-se aos poucos. Sim, embora tenha sido curto. Curto? Rímel virou-se para ela, incrédulo. Do que você está falando? Levou 10 anos!
Ele apontou para Heiter, que bebia tranquilamente sua cerveja. Olhe para Heiter, ele se tornou um velhinho, disse Himmel, observando as rugas que começavam a marcar o rosto do sacerdote. Coitado. Que grosseria, protestou Heiter. Ele sempre foi, respondeu Frieren, com um leve dar de ombros. Que grosseria. A noite avançava, e os 4 heróis estavam em uma sacada da cidade murada do castelo, observando o céu estrelado. As tendas brilhavam ao fundo, com a cidade ainda em festa, mas aqui na frente havia uma tranquilidade que contrastava com a agitação das ruas. Está quase na hora, anunciou Heiter, olhando para o céu com expectativa. É a chuva de meteoros dessa era, certo? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Só acontece uma vez a cada 50 anos. Perfeito para o amanhecer de uma era de paz, declarou Himmel, seu perfil recortado contra o céu noturno. Os 4 permaneceram em silêncio, olhos fixos no céu, aguardando o espetáculo celestial que poucos tinham o privilégio de testemunhar em vida. Lentamente, pontos de luz começaram a riscar o céu. Primeiro um, depois outro, até que uma cascata de estrelas cadentes iluminava a noite, criando trilhas de luz que pareciam conectar o céu à terra. É lindo, não é? Murmurou Himmel, sua voz quase reverente. É difícil de ver na cidade, respondeu Frieren, pragmática como sempre. Himmel retrucou. Eu estou tendo um momento aqui, não corta o clima. Frieren não respondeu imediatamente, seus olhos ainda fixos no céu. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, quase hesitante. Então, e se, daqui a 50 anos, eu levar vocês 3 para verem de novo? Conheço um lugar melhor. Himmel riu suavemente, um som que carregava tanto alegria quanto uma súbita compreensão da realidade. O quê? Perguntou Frieren, confusa com sua reação. Oh, nada. Himmel pareceu perceber algo, seu rosto suavizando-se. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado não dito, de uma compreensão tácita da diferença fundamental entre eles, a imortalidade de Frieren contra a brevidade da vida humana. Claro! Himmel disse finalmente, seu sorriso retornando. Vamos ver de novo. Todos nós juntos. A chuva de meteoros continuou acima deles, indiferente às pequenas vidas que a observavam, às promessas feitas e às realidades não pronunciadas. O amanhecer trouxe um novo dia, claro e promissor. Na entrada da capital, os 4 heróis estavam reunidos para uma despedida. Frieren, com sua mala de viagem e seu cajado, já estava pronta para partir. Bem, então estou indo, anunciou ela, com a mesma simplicidade com que falava sobre qualquer coisa. Qual é o seu plano? Perguntou Himmel, tentando manter o tom casual. Vou continuar coletando magias. Planejo viajar pelas províncias centrais pelo próximo século. Ela olhou para eles, seu rosto sereno como sempre. Mas eu apareço por aqui de vez em quando. A maneira como os elfos veem as coisas está além da compreensão, comentou Heiter, balançando a cabeça. Quem sabe há quanto tempo ela está neste mundo? Refletiu Himmel, observando a silhueta distante de Frieren. 50, 100 anos. Não é nada para ela, acrescentou Heiter, sua voz carregando uma nota de admiração e talvez um toque de inveja. O tempo foi passando como sempre passava para Frieren, como uma brisa suave que mal se nota. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. Viajando sozinha, sendo levada por terras distantes através das épocas, ela foi improvisando. Caminhou por campos nevados no inverno, seu fôlego formando nuvens quentes no ar frio. Acampou em ruínas antigas, onde podia sentir o calor do sol da manhã enquanto usava sua camisola, sonolenta e tranquila. Em um vilarejo, ela usou sua magia para ajudar os aldeões, seu cajado brilhando com poder mágico enquanto uma multidão observava com admiração. Em uma caverna profunda,
um sorriso bobo iluminou seu rosto ao encontrar um grande cristal brilhante, um tesouro para sua coleção. Houve momentos cômicos, como quando ela interagia desajeitadamente com plantas estranhas ao tentar se virar na floresta. Momentos de pura contemplação, como Frieren pescando em um penhasco nevado, ao lado de um boneco de neve que ela mesma havia feito. E, em uma repetição irônica do passado, sendo pega por um mímico novamente, suas pernas se debatendo no ar enquanto ela gritava por ajuda. Por fim, ela caminhou sozinha por colinas áridas e desertas, o vento sendo sua única companhia, o silêncio seu único diálogo. Em uma casa na floresta, Frieren se encontrou em uma loja de antiguidades, conversando com um lojista idoso. O local estava repleto de poções, grimórios, artefatos misteriosos e itens mágicos, o tipo de ambiente em que ela se sentia em casa. O chifre do dragão das sombras? Perguntou o lojista, coçando a barba grisalha. Não temos isso aqui, continuou ele, balançando a cabeça. Ai, não vejo um dragão das sombras há 20 ou 30 anos. Entendo. Isso é um problema para mim, respondeu Frieren, seu rosto mostrando um leve desapontamento. Preciso dele para uma invocação, pensou ela, considerando suas opções. Subitamente, uma lembrança surgiu em sua mente. Pensando bem, peguei um no castelo do Rei Demônio, mas o deixei com Rímel. A imagem de Rímel, muito mais jovem, apareceu em sua memória, segurando o chifre com cautela. Tem uma aura maligna saindo dele. É perigoso? Ele havia perguntado. Não sei, respondera Frieren, com sua habitual indiferença. Ah, você não sabe, hein? Pensando bem, está quase na hora da chuva de meteoros da Era novamente. Refletiu Frieren, uma ideia se formando em sua mente. Eu poderia muito bem ir lá buscar. A capital real havia mudado consideravelmente nesses 50 anos que se passaram. Novos edifícios haviam surgido, ruas haviam sido redesenhadas, mas o castelo real ainda se erguia majestoso ao fundo, um ponto de referência imutável em um mundo em constante transformação. A cidade mudou muito, pensou Frieren, caminhando pelas ruas movimentadas. Seus olhos percorriam as fachadas, tentando reconhecer algo familiar. Se eu me lembro bem, deveria ser por aqui. Frieren? Uma voz idosa chamou atrás dela. Ao se virar, Frieren encontrou-se face a face com um homem muito idoso, careca, com um longo bigode branco e apoiado em uma bengala. Seus olhos, no entanto, eram familiares, os mesmos olhos que haviam liderado o grupo de heróis por uma década de aventuras. Rímel? Perguntou ela, a surpresa evidente em sua expressão. Você está tão enrugado. Bom te ver também, respondeu Rímel com um suspiro. Apesar da idade avançada, seu sorriso ainda carregava a mesma confiança de antes. Mas ainda pareço bonito, mesmo nesta idade, não acha? Já se passaram 50 anos, mas você não envelheceu nem um dia, continuou ele, observando Frieren com uma mistura de admiração e melancolia. Pensei que nunca mais te veria. Na casa de Rímel, Frieren explicou o motivo de sua visita, enquanto o velho herói descansava em uma cadeira de balanço perto da lareira. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes. Ao conversarem sobre a chuva de meteoros dessa era, Rímel diz que isso traz de volta velhas lembranças. Também estou aqui pela coisa que peguei no castelo do Rei Demônio, explicou Frieren. O chifre do dragão das sombras, certo? Rímel assentiu, sem hesitação. Não me esqueci disso nem por um momento. Ele levou Frieren até uma cômoda no canto de um cômodo da casa e explicou. Ele tem emitido uma aura sinistra daquela gaveta todo esse tempo. Uma aura sombria emanava visivelmente da gaveta, pulsando como um coração maligno. Me desculpe por isso, disse Frieren, parecendo genuinamente arrependida. Você poderia simplesmente tê-lo jogado em um celeiro ou algo assim, sugeriu ela, surpresa que Rímel tivesse mantido algo tão perigoso em sua casa por tanto tempo. Eu nunca poderia,
respondeu ele, com uma firmeza que surpreendeu Frieren. Você pode ter deixado isso comigo sem pensar muito na época, mas... Começou Himmel, sua voz carregando um peso que fez Frieren prestar atenção. Você é minha querida amiga, e confiou esta coisa a mim. Era para ser devolvido a você desta forma. Seus olhos, embora envelhecidos, ainda brilhavam com a mesma intensidade de 50 anos atrás. Frieren não respondeu, mas algo em seu rosto mudou. Uma compreensão silenciosa, talvez. Mais tarde, na praça da cidade, Frieren entregou o chifre do dragão das sombras a um pássaro grande, que desceu dos céus especificamente para pegá-lo de suas mãos. Ela observou o pássaro voar para longe, carregando o artefato para algum destino desconhecido. Sei lá, ainda acho que ele está fazendo muito alarde em torno disso, pensou ela, ainda surpresa com a importância que Himmel havia atribuído ao item. Na mesma praça, Frieren parou diante de uma estátua imponente. Era a estátua dos 4 heróis, erguida como prometido pelo rei tantos anos atrás. Himmel estava no centro, com a espada erguida em um gesto de triunfo. Frieren estava à sua esquerda, segurando seu cajado. Heiter estava à direita de Himmel, com sua mão direita sob o peito, fazendo um sinal como um gesto de dignidade. E Aizen ao lado de Heiter, seu machado de batalha firmemente em suas mãos. Frieren observou a estátua em silêncio, seu rosto indecifrável. O bronze capturava suas formas, mas não poderia jamais capturar as risadas compartilhadas, os perigos enfrentados, os momentos de desespero e de triunfo que haviam forjado sua amizade. De volta à casa de Himmel, o velho herói estava se olhando no espelho, ajeitando seu bigode com cuidado meticuloso. Já terminou, Himmel? Perguntou Frieren, impaciente. Você está careca agora, não tem mais nada para arrumar. Há muito que se pode fazer mesmo quando se é careca. Finalmente satisfeito com sua aparência, ele se virou para Frieren com um sorriso. Bem, então, vamos ver a chuva de meteoros? Nos portões da capital, Himmel e Frieren encontraram Heiter e Aizen, ambos também envelhecidos pelo tempo. Heiter, com vestes eclesiásticas mais elaboradas, sorriu ao ver Frieren. Você parece mais digno agora, Heiter, comentou Frieren, notando a mudança em seu antigo companheiro. Agora sou bispo na cidade sagrada, respondeu Heiter, com um orgulho discreto em sua voz. Já você não mudou nem um pouco, disse Heiter, rindo suavemente enquanto fazia um carinho na cabeça de Frieren. Não esfrega minha cabeça, protestou Frieren. Virando-se para Aizen, ela comentou. Mas o Aizen não mudou quase nada. Hã? O anão pareceu surpreso. Você acha mesmo? Anões são demais. Então, onde é esse lugar que você mencionou? Perguntou Himmel, ansioso para iniciar a jornada. Estamos partindo agora? Questionou Heiter. Acredito que ainda é um pouco cedo para a chuva de meteoros dessa era. Sim, confirmou Frieren. Levará cerca de 1 semana daqui a pé. É tão longe assim? Aizen pareceu alarmado. Caramba, suspirou Himmel. Você é bastante dura com os idosos. Frieren e o grupo de heróis aposentados iniciaram a viagem, caminhando pela área montanhosa das Terras do Rei, a caminho do local para observar a chuva de meteoros. Apesar da idade avançada, Himmel, Heiter e Aizen mantinham um bom ritmo, impulsionados pela nostalgia e pela promessa de reviver um momento especial de seu passado compartilhado. Nossa, isso realmente traz de volta memórias, me leva de volta aos bons e velhos tempos, comentou Himmel, seu rosto enrugado iluminado por um sorriso. Em um momento da jornada, Frieren parou perto de uma placa de madeira, apontando a direção enquanto explicava algo para o grupo. Em outro, eles caminharam por uma floresta iluminada por raios de luz que penetravam entre as folhas das árvores. Viajamos por tantos lugares diferentes, pensou Himmel, observando seus velhos amigos durante a caminhada.
Apesar das rugas, dos cabelos brancos e das costas curvadas, ele ainda via neles os jovens aventureiros que haviam enfrentado o Rei Demônio. Ao longo do caminho, o grupo eventualmente parava para descansar, enquanto admirava as paisagens montanhosas, o silêncio entre eles confortável, carregado de memórias compartilhadas e de uma amizade que havia resistido ao teste do tempo. À noite, o grupo se reunia em torno de uma fogueira, um caldeirão borbulhando sobre as chamas. A conversa fluía facilmente, pontuada por risadas e olhares cúmplices. Era como se os anos não tivessem passado, como se ainda fossem os mesmos aventureiros de décadas atrás. Em outro momento da jornada, enfrentaram um lobo gigante que surgiu na floresta. Apesar da idade, Himmel, Reiter e Eisen ainda mantinham algo de suas antigas habilidades, e junto com Frieren, conseguiram afastar a fera. Himmel observava seus amigos, seu coração cheio de uma gratidão silenciosa. Tudo brilhava como novo, pensou ele, e em cada memória bonita, todos os meus amigos estavam presentes. Ele olhou para Frieren, que caminhava à frente, tão jovem e linda quanto no dia em que a conhecera. Obrigado, Frieren, pensou ele, sem pronunciar as palavras, por me proporcionar uma jornada emocionante uma última vez. Ele havia esperado por esse dia, pelo reencontro dos 4 heróis, pela chance de reviver, mesmo que brevemente, a amizade que havia definido os melhores anos de sua vida. Após dias de caminhada, o grupo finalmente chegou ao local que Frieren havia mencionado. Uma colina alta, longe das luzes da cidade, com uma vista clara e desobstruída do céu noturno. As montanhas se estendiam até onde a vista alcançava, e o céu noturno se abria como um manto infinito salpicado de diamantes. Era o lugar perfeito para testemunhar um dos espetáculos mais raros da natureza. A chuva de meteoros da Era começou como um sussurro de luz. Depois se transformou em uma sinfonia celestial. Rastros brilhantes cortavam a escuridão, cada meteoro contando uma história cósmica de eras passadas e futuras. É lindo! Murmurou Himmel, sua voz carregada de admiração e paz. Os 4 amigos permaneceram ali, unidos mais uma vez sob o mesmo céu que haviam contemplado 50 anos antes. Para Frieren, era apenas mais uma chuva de meteoros em sua longa existência. Para os outros, era um momento precioso e irrepetível, uma última dádiva do destino. O amanhecer trouxe consigo uma quietude diferente. Quando retornaram à capital, havia uma sensação de completude no ar, como se um círculo tivesse se fechado. O castelo real se erguia majestoso contra o céu da manhã, e os sinos da igreja começaram a tocar. Mas estes não eram sinos de celebração, eram sinos de despedida. A multidão se reuniu nas ruas, mas desta vez não havia alegria em seus rostos. Um caixão era carregado solenemente pela avenida principal, cercado por uma procissão de enlutados. Reiter, agora vestido com as vestes cerimoniais de bispo, conduzia a cerimônia com dignidade solene. Acredito que Himmel foi feliz. Frieren, observando o rosto pacífico de seu Himmel no caixão, respondeu com honestidade élfica. Não tenho tanta certeza. No meio de todas aquelas pessoas chorando, Frieren permanecia imóvel. Sua expressão apática contrastava com o mar de lágrimas ao redor. Olha, aquela é a garota que viajou com Himmel, o herói. Os olhares se voltaram para a maga élfica. Havia algo perturbador na forma como ela permanecia ali, impassível diante da morte de quem havia sido seu companheiro por uma década inteira. Ela nem parece triste, observou alguém com desaprovação. Sim, é tão fria. Nossa, ela não tem coração? Murmurou outro. As palavras atingiram Frieren como flechas invisíveis. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, sua expressão neutra se desfazendo, incapaz de mascarar a tempestade interior que começava a se formar.
Heiter tentou aliviar a tensão com seu bom humor. Ah, qual é? Nenhum de nós parece triste, disse ele, tentando desviar a atenção da multidão. Logo, as vozes se voltaram contra ele também, o repreendendo por brincar em um momento como aquele. Mas o velho sacerdote apenas riu. Nesse momento, algo fundamental mudou em Frieren. A serenidade começou a se esvair. Seus olhos esmeralda começaram a brilhar com uma emoção que ela não sentia há muito tempo. As primeiras lágrimas se formaram nos cantos de seus olhos. Sua voz emergiu como um sussurro carregado de dor. Eu mal conhecia alguma coisa sobre ele, murmurou ela. Nós só viajamos juntos por 10 anos, continuou, sua voz quebrando enquanto as lágrimas rolavam por seu rosto. A realidade a atingiu como um golpe. Apenas 10 anos de uma vida que se estendia por milênios, até aquele instante, eram percebidos por Frieren como apenas mais um momento, uma mera estação que passa. Mas para Himmel, havia sido uma década preciosa, talvez os anos mais importantes de sua vida. Aquele vislumbre de compreensão a fez sentir na pele o contraste desigual entre o valor do tempo élfico e o tempo humano, escasso, precioso e irrecuperável. As memórias começaram a fluir. Frieren se viu novamente enfrentando um dragão ao lado de Himmel, que gritava comandos para o grupo. Naqueles momentos, ela se concentrava apenas na magia, na técnica. Nunca voltou sua atenção ao brilho nos olhos de Himmel, a forma como ele se preocupava com cada membro do grupo. Lembrou do grupo ao redor de uma fogueira. Himmel ria de algo que Heiter havia dito. Eisen contribuía com seus comentários secos. Himmel erguendo sua caneca numa taverna, brindando a mais uma vitória. Aos melhores amigos que um herói poderia pedir, ele havia dito. Mas Frieren pensara que aquilo era apenas mais uma celebração rotineira. Sempre estava lá fisicamente, mas mentalmente distante, absorta em seus grimórios, tratando aqueles momentos como meros intervalos. Agora via Himmel de costas, inalcançável, uma silhueta que se afastava para sempre. Eu sabia que a vida dos humanos era curta, murmurou ela, as lágrimas rolando livremente. Por que eu não tentei conhecê-lo melhor? Questionou-se em voz alta. Quantas oportunidades perdidas! Quantas conversas não tidas! Himmel sempre tentou se aproximar, mas ela sempre esteve lá apenas pela metade, nunca verdadeiramente presente. Agora era tarde demais. Himmel se foi, e com ele, todas as possibilidades não exploradas. Heiter pousou a mão sobre a cabeça de Frieren, tentou fazer carinho, mas ela se afastou ligeiramente. Não esfrega minha cabeça, murmurou ela, mantendo seu orgulho élfico mesmo em prantos. Heiter sorriu tristemente, compreendendo. Mais tarde, os 3 heróis se encontravam fora da capital, diante de uma carruagem. As montanhas se erguiam ao fundo. Bem, então, vou voltar para a cidade sagrada, anunciou Heiter. Ele se aproximou, se agachando e olhando para os rostos de Frieren e Eisen. Vocês dois, deixem-me dar uma boa olhada nos seus rostos. Provavelmente será a última vez. Frieren arregalou ligeiramente os olhos, ainda vermelhos pelo choro. Há algo de errado com você? Perguntou ela, preocupada. Heiter riu, aquele riso característico que havia acompanhado o grupo por tantos anos. Mas agora havia nele uma qualidade diferente, mais suave. Toda aquela bebida ao longo dos anos está me cobrando, admitiu ele. Eisen, que havia permanecido em silêncio até então, soltou um de seus comentários secos e diretos. É o que se chama de castigo divino. Heiter riu novamente, e desta vez o som carregava tanto aceitação quanto diversão genuína. Era típico deles. Mesmo diante da morte iminente, Heiter conseguia encontrar humor na situação, e Eisen conseguia ser brutalmente honesto de uma forma que, de alguma maneira, tornava tudo mais suportável. Enquanto Heiter se dirigia lentamente em direção à carruagem,
ele se virou uma última vez, aquele sorriso característico ainda brincando em seus lábios. Mesmo diante da despedida final, ele não conseguia resistir a fazer mais uma de suas observações bem-humoradas. Se por acaso vocês visitarem a cidade sagrada, disse ele, pausando dramaticamente enquanto ajustava suas vestes, deixem algumas garrafas no meu túmulo. Era muito típico de Heather transformar até mesmo a própria morte em motivo para uma piada. Frieren o observou com uma expressão que misturava frustração e carinho. Aquele homem conseguia encontrar leveza até nos momentos mais sombrios. Naquele momento, algo mais profundo emergiu em sua mente. Uma pergunta que ela nunca havia feito a nenhum de seus companheiros mortais. Uma curiosidade que só agora, após a perda de Himmel, começava a tomar forma. Você não tem medo de morrer, Heather? Perguntou ela, sua voz carregada de uma curiosidade genuína e quase infantil. A pergunta pairou no ar por um momento, e Frieren pôde ver algo mudando na expressão de Heather. O humor não desapareceu, mas foi acompanhado por algo mais profundo, uma serenidade que ela nunca havia notado antes. Heather se virou completamente para ela, e seu rosto se iluminou com um sorriso diferente. Não um sorriso brincalhão de sempre, mas algo carregado de orgulho genuíno e uma fé inabalável. Nós somos o grupo de heróis que salvou o mundo, declarou ele, sua voz carregando uma convicção que fez Frieren se endireitar involuntariamente. Seus olhos brilhavam por trás dos óculos, não com arrogância, mas com a satisfação profunda de quem havia cumprido seu propósito na vida. Eu sei que viveremos no luxo no céu depois que morrermos. Frieren o observou, fascinada. Para ela, que havia vivido por séculos sem nunca questionar verdadeiramente o que viria depois, a certeza de Heather era quase incompreensível. Como ele podia ter tanta convicção sobre algo que ninguém havia visto ou experimentado? Até então, ela havia assumido que Heather lutava pelas mesmas razões que ela. Pelo desafio, pela aventura, talvez pelo bem maior. Mas agora, compreendia que havia algo muito mais pessoal e profundo motivando o velho sacerdote. Ele não lutava apenas para salvar o mundo. Lutava para garantir seu lugar ao lado dos amigos na eternidade. Era uma perspectiva completamente nova para Frieren, que nunca havia considerado a morte como algo além de um fim inevitável. Mas para Heather, a morte era apenas o início de uma nova aventura, uma na qual ele esperava reencontrar todos aqueles que amava. Heather continuou. Na verdade, essa é toda a razão, seu sorriso se tornando mais brincalhão, pela qual lutei tanto ao lado de vocês. Frieren o observou por um momento, e então, incapaz de resistir, deixou escapar seu típico comentário. Clérigo defeituoso. Heather riu, aquele som familiar ecoando pela paisagem montanhosa como um eco de todos os momentos que haviam compartilhado. Heather se posicionou na janela da carruagem, seu rosto emoldurando-se perfeitamente no quadro de madeira, como se fosse um retrato que Frieren deveria guardar para sempre. Seus olhos brilhavam com aquela mistura familiar de melancolia e diversão que o havia acompanhado por toda a vida. Então, este é, começou ele, fazendo uma pausa dramática, o adeus. As palavras pairaram no ar como folhas de outono, carregando consigo o peso de décadas de amizade e aventuras compartilhadas. A carruagem começou a se mover lentamente, as rodas rangendo suavemente contra a estrada de terra batida. Frieren e Eisen permaneceram ali, observando enquanto seu velho amigo se afastava gradualmente, tornando-se menor e menor até que finalmente desapareceu atrás de uma curva da estrada. O silêncio que se seguiu foi profundo e contemplativo. As montanhas se erguiam majestosas ao redor deles, testemunhas silenciosas de mais uma despedida que marcava o fim de uma era. Frieren e Eisen permaneceram ali por um tempo, dois sobreviventes de uma época dourada que havia terminado.
A capital imperial era visível ao longe, suas torres e muralhas brilhando suavemente sob a luz do sol. Finalmente, Frieren quebrou o silêncio. Bem, disse ela, sua voz carregando uma resolução quieta. Eu também já vou indo. A estrada se estendia diante deles em múltiplas direções, cada uma levando a destinos diferentes, a futuros incertos. Era hora de escolher um caminho, de seguir em frente. Saindo em busca de mais magias? Perguntou Aizen. Frieren parou por um momento, considerando a pergunta. Era isso que ela sempre fazia, não era? Vagar pelo mundo em busca de magias raras, colecionando feitiços como outros colecionavam joias ou moedas. Era sua natureza, sua paixão, sua razão de existir. Ou pelo menos havia sido até recentemente. Sim, isso também, mas... Ela olhou para o horizonte, onde as montanhas se encontravam com o céu nublado, e algo em sua expressão mudou. Eu acho que gostaria de aprender mais sobre os humanos, completou ela. Era uma declaração simples, mas carregada de significado. Ao longo das eras, Frieren havia observado os humanos como um fenômeno interessante, mas distante. Criaturas efêmeras que apareciam e desapareciam de sua vida como flores que brotavam e murchavam em uma única estação. Mas agora, após a dor da perda e o arrependimento de não ter conhecido Himmel verdadeiramente, ela compreendia que havia algo valioso a ser descoberto nessas vidas breves e intensas. Entendo, disse Aizen simplesmente, mas havia uma compreensão profunda em sua voz. Como anão, ele também vivia mais que os humanos, embora não tanto quanto Frieren. Ele entendia, talvez melhor que qualquer outro, o que ela estava tentando expressar. Frieren se virou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, havia uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Aizen, eu tenho um favor a pedir. Eu sou apenas uma maga, então seria de grande ajuda ter um guerreiro forte ao meu lado. A resposta de Aizen veio mais rápida e direta do que Frieren havia esperado. Eu peço desculpas, disse ele, sua voz carregando uma mistura de esgotamento e cansaço que ela raramente havia escutado antes. Já estou muito velho para brandir um machado, continuou ele, e havia uma finalidade em sua voz que surpreendeu Frieren. As montanhas se erguiam majestosas ao fundo, testemunhas silenciosas de inúmeras aventuras que os dois haviam compartilhado ao longo dos anos. Mas agora, diante daquela paisagem familiar, Aizen parecia menor, mais frágil, como se o peso dos anos finalmente estivesse se fazendo sentir de forma inegável. Frieren o observou, genuinamente chocada. Nos anos em que haviam viajado juntos, Aizen sempre havia sido a rocha inabalável do grupo, o guerreiro cuja força parecia inesgotável, cuja determinação nunca vacilava. Ver aquele herói poderoso admitir suas limitações era como assistir a uma montanha desmoronar lentamente. Sua expressão deve ter traído seus sentimentos, porque Aizen suspirou e balançou a cabeça com uma mistura de carinho e exasperação. Não me olhe assim, Frieren, disse ele, sua voz suavizando ligeiramente. Isso pode ser uma surpresa para você, mas a vida continua por muito tempo mesmo depois que você passou do seu auge, explicou ele, suas palavras carregadas de uma sabedoria que só vinha com a experiência vivida. Era uma perspectiva completamente nova para Frieren. Como elfa, ela nunca havia experimentado verdadeiramente o declínio físico que acompanhava o envelhecimento. Para ela, o tempo passava sem deixar marcas visíveis, sem diminuir suas capacidades ou limitar suas possibilidades. Mas para Aizen, como para todos os mortais, havia chegado o momento de reconhecer que nem toda batalha podia ser vencida, que nem todo desafio deveria ser aceito. Havia uma dignidade profunda na forma como ele aceitava suas limitações, uma sabedoria em reconhecer que havia um tempo para lutar e um tempo para descansar. Era uma lição sobre a importância de diminuir o ritmo, de cuidar de si mesmo, de encontrar valor na vida mesmo quando ela não mais oferecia a emoção constante da aventura. Frieren baixou os olhos por um momento, processando não apenas a recusa,
mas a lição mais profunda que Aizen estava tentando transmitir. Quando ergueu o olhar novamente, havia uma compreensão nova em seus olhos, uma aceitação que não estava lá antes. Entendi, disse ela simplesmente, e em sua voz havia não apenas resignação, mas um respeito genuíno pela escolha de seu velho amigo. Era outro tipo de coragem, percebeu ela. A coragem de admitir limitações, de escolher a sabedoria sobre a bravata, de encontrar paz na aceitação em vez de lutar contra o inevitável. O momento da despedida final havia chegado. Frieren se virou para Aizen uma última vez, e havia algo diferente em sua postura, uma resolução quieta. Certo, então eu vou indo, disse ela, sua voz carregada de serenidade. Vejo você por aí. Fez uma pausa, permitindo que o nome de seu velho amigo pairasse no ar como uma bênção. Aizen. Certo. Até mais. Era uma declaração simples, mas carregada de significado. Não era apenas sobre partir fisicamente daquele lugar, mas sobre aceitar que a fase de sua vida em que havia sido parte de um grupo, parte de algo maior que ela mesma, havia terminado. Frieren se virou e começou a caminhar pela estrada serpenteante que se estendia diante dela como uma promessa incerta. Seus passos eram firmes, mas não apressados. A paisagem se abria ao seu redor em toda sua majestade selvagem. Colinas ondulantes cobertas de vegetação esparsa, montanhas distantes que tocavam o céu nublado, e a estrada de terra batida que desaparecia no horizonte, como uma linha tênue entre o conhecido e o desconhecido. Atrás dela, Aizen permaneceu imóvel, observando sua figura diminuir gradualmente, até se tornar apenas uma silhueta distante contra a vastidão da paisagem. O céu estava carregado de nuvens cinzentas que prometiam chuva, mas também carregavam a promessa de céus limpos que viriam depois. Quase como se espelhasse o estado de espírito de Frieren, nublado pelo luto e solidão, mas também carregado de possibilidades futuras. Pela primeira vez em sua longa existência, Frieren caminhava sozinha não por escolha, mas por necessidade. Não porque preferia a solidão, mas porque havia aprendido que às vezes era preciso estar sozinho para compreender, em verdade, o valor da companhia. A estrada se estendia infinitamente diante dela, cheia de curvas e colinas que escondiam mistérios ainda não revelados. Mas agora, pela primeira vez, Frieren não estava apenas em busca de magias raras. Estava em busca de algo muito mais precioso e elusivo: a compreensão do coração humano, o significado dos laços que unem as pessoas e talvez, se tivesse sorte, a chance de não desperdiçar os próximos anos que compartilhasse com alguém especial. O vento soprou suavemente através da paisagem, carregando consigo as folhas secas do outono e as promessas da primavera que viria. E Frieren continuou caminhando, não mais a maga indiferente que havia sido, mas uma alma em busca de redenção, carregando consigo as lições dolorosas, mas preciosas que havia aprendido sobre amor, perda e a natureza efêmera, mas valiosa da vida humana. A jornada estava apenas começando.